A igreja, ela já estava no plano de Deus ou ela entrou no plano quando os judeus rejeitaram a Jesus? A igreja, ela é fundamentada em Jesus ou em Pedro? Você sabe me dizer o que é o selo do Espírito Santo? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e este é o canal EBD Visual. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, também compartilhar, curtir e também tem um sininho ali logo abaixo. Clica naquele sininho, quando você clica, o YouTube vai sempre te avisar quando tiver um vídeo novo, alguma novidade no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo as aulas em PowerPoint. Caso você queira ministrar as aulas utilizando a televisão da sua igreja ou um data show, fique à vontade. São slides animados. Você tem a liberdade ali para, se quiser, também modificar alguma coisa, incrementar ou usar assim como eles estão. Deus abençoe a sua vida. Eu desejo que você seja usado poderosamente no início desse trimestre e durante todo o ano de 2024. E é isso aí. Vamos então para a nossa videoaula, iniciando aí esse trimestre. A primeira aula que estaremos estudando. Lembrando que nós estamos estudando sobre eclesiologia. Estamos aí estudando sobre a igreja como corpo de Cristo. Nesse trimestre nós estamos aí com o comentarista pastor José Gonçalves. Ele é escritor, articulista e tem muitas... Ele também comentou, né, já várias lições da nossa escola dominical na CPAD. Deus abençoe a sua vida. Vamos então para a nossa primeira videoaula, que tem como tema, lição 1, a origem da igreja. O que é a igreja? A igreja, ela foi originada em quem? Por que ela foi criada? Né? Esse é o motivo dessa lição. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de iluminar as nossas vidas para um melhor entendimento sobre o tema. O texto áureo diz dessa forma: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, versículo 38. A verdade prática diz dessa forma: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos capítulo 2, versículo 1 e o 2, depois no mesmo capítulo, versículo 37 e o versículo 38. Como são 4 versículos, vamos ler para ficar bem frisado na nossa mente. Versículo 1 diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, então vamos estudar sobre a origem da igreja. Vamos ver, irmãos, que a igreja, ela não é uma obra do acaso, ou por coincidência, ou por uma necessidade, Deus criou a igreja. Vamos já ver que isso não, de maneira nenhuma, nós podemos pensar que a igreja ela foi colocada ali como se nunca esteve no plano.
mas ela sempre esteve no plano de Deus e ela faz parte desse plano da salvação também. Eu costumo sempre a dizer, cuidado quando muitas pessoas quererem nos qualificar como Israel de Deus. Nós não somos Israel de Deus. Nós somos a igreja. Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Deus trata de um jeito com Israel, Deus está tratando de um jeito com a igreja. Cuidado, para nós não nos tornarmos, é daí que vem as correntes de judaizantes, onde querem trazer preceitos de Israel para a igreja. E isto não é correto. Nós temos que ler o Antigo Testamento, saber interpretar quando aquilo estava falando com Israel e o que nós podemos tirar de substância para a igreja nos dias atuais. Mas Deus ele trata de um jeito com Israel e trata de um jeito também com a igreja. Na introdução, o pastor ele cita dessa forma que quando nós lemos o Novo Testamento, nós já podemos perceber o que é a igreja e qual a importância que esta igreja tem. Né? Ele vai falar, né, que para os apóstolos e para os primeiros cristãos, a igreja sempre foi relevante. Paulo ele vai chamar a igreja de coluna e firmeza da verdade. E Pedro ele vai dizer que a igreja ela é a geração eleita. Por isso que nós já estamos aqui adiantando essa importância que a igreja tem. A igreja ela é algo primordial. Quando Jesus estava falando sobre sal da terra e luz do mundo, Jesus estava falando para a igreja, estava falando para os discípulos, estava falando para os seus apóstolos, que deles viriam a igreja do Senhor também, e a igreja ela tem essa finalidade e essa importância nos dias atuais, ser luz e ser sal. A igreja não está aqui apenas para ocupar um espaço, não, de maneira nenhuma. A igreja está aqui para um objetivo, pregar a palavra de Deus, mostrar que Cristo ele morreu na cruz por todos, mas também da mesma forma está preservando o local aonde ela está, como sal da terra e luz do mundo. Então a igreja ela é de suma importância, não só para mim, não só para você, mas a igreja ela é de suma importância aonde ela está. Isso nós temos que colocar no nosso coração, não só para mostrar para as pessoas, mas também para que nós também possamos aprender a valorizar o lugar aonde nós habitamos para louvar, para adorar e bendizer ao nome do Senhor. Muito bem, então vamos para o primeiro tópico da nossa lição, aonde vai dizer dessa forma: o povo de Deus na Bíblia e na história. Aí ele vai traçar aqui dois pontos principais aqui, que é no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A igreja já existia no plano de Deus? Sim, a igreja já estava no plano de Deus. Antes de todas as coisas, Deus já tinha a igreja em mente. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas quando nós observamos no Antigo Testamento, quando Deus ele chega ali para Faraó e através de Moisés ele diz que era para libertar aquele povo, deixar aquele povo sair, para ir adorar a ele, esse termo aqui, kahal, né, no hebraico, quer dizer justamente um ajuntamento de pessoas, né? Um ajuntamento do povo de Deus debaixo de um antigo pacto. Isso diz claramente, dá um sentido de igreja no Antigo Testamento. Apesar de não ter o nome igreja, mas aqui dá um sentido de uma assembleia, aonde o povo se reunia para poder adorar a Deus.
E se isso acontecia no Antigo Testamento, com toda certeza já era um jeito de Deus trabalhar. Como trabalhou no Antigo, ele vai trabalhar também no Novo. Aí no Novo Testamento é que vem esse sentido mesmo de igreja, com a palavra eclésia no grego, que significa justamente a mesma coisa de carralo, que é ajuntamento de pessoas ou aqueles que foram chamados para fora. E uma coisa interessante sobre a palavra carralo no Antigo Testamento e trazendo para o povo de Israel é que o povo foi tirado do Egito para fora para adorar a Deus. Olha que coisa interessante, né? Faz todo o sentido e uma coisa está ligada à outra. Então o tópico primeiro vai falar sobre no Antigo Testamento, né? Como acontecia esse ajuntamento de pessoas e que dava um sentido de igreja, e nós observamos também no Novo Testamento. E no Novo Testamento é que acontecia ali nas sinagogas, e isso vai passar com o cristianismo, esse ajuntamento das pessoas, não só na sinagoga, mas nas casas dos irmãos, e dali naquele local surgia uma igreja, surgia uma eclésia, né? E nós observamos na história cristã, né? Depois desse tempo, sim, aí vem surgindo a igreja em si e a igreja firmada. Agora podemos perguntar, a igreja ela é fundamentada em quem? Em Jesus ou no apóstolo Pedro? Isso é uma discussão onde muitos, né, vão dizer que a igreja, ela ali quando Jesus, em Mateus capítulo 16, está dizendo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali muitos traduzem como que Jesus estava dizendo que era Pedro. Ali, esta pedra aonde a igreja seria edificada. Eu vou já adiantar, não vamos, se fosse para tratar sobre esse assunto mesmo, teria que ter uma aula, e talvez uma aula bem prolongada, para mostrar aqui o porquê que Pedro ele não é esta pedra. Primeiro porque Jesus não estava dizendo de Pedro nessa situação, mas ele não estava apontando para Pedro, estava apontando para ele mesmo. Ele estava dizendo, tu és Petra, e sobre esta Petros, que ele tinha acabado de falar, que Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é aí que Jesus vai falar, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que te revelou. E portanto eu te digo, tu és Pedro, né? E Jesus faz um jogo de palavras. Tu és Pedro, e sobre esta pedra que você acabou de dizer, né? Ou seja, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, bem resumidamente, se a igreja, ainda que Jesus tivesse feito isso, né? Mas preste atenção numa coisa, se a igreja estivesse fundada em um humano pecador como Pedro, a igreja estaria fadada ao fracasso. A igreja, ela é fundada em Jesus Cristo. Ela é fundada em Jesus Cristo. Não tem como a igreja ser fundada em um ser humano, de maneira nenhuma. A igreja é fundada no Filho de Deus. Foi ele que comprou. Ele é o dono da igreja, né? Então, somente aqui teríamos que falar outras situações e podemos apenas citar que o próprio Pedro, ele vai responder quem é essa pedra. Ele vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 8, ele vai dizer, chegando-se para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também como pedras, né? Pedrinhas pequenas, olha o joguete de palavras, do mesmo jeito, sois edificados
casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, ele vai falar de Jesus. Eis que ponho em Sião a pedra, principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha, pedra de escândalo. Então, cuidado, nós não podemos crer de forma nenhuma que a igreja é fundada em um homem, mas é fundada no Filho de Deus. Não tem como correr. Se quem quiser acreditar que a igreja foi fundada em Pedro, que continue a crer. Mas a igreja ela é fundada em Jesus Cristo. E isso, infelizmente, fazem para tentar corroborarem aí com doutrinas que a própria igreja prega, como o papado e por aí vai. Mas se você for fazer um estudo bem profundo mesmo, você vai até saber que Pedro não foi em Roma. E jamais, a Bíblia não cita que Pedro ele pôs os pés em Roma depois da chamada de Jesus Cristo. Muito bem, então vamos para o tópico segundo, que diz a igreja como criação divina. Preste atenção aqui. Ponto primeiro, a igreja como um ideal de Deus. Ou seja, a igreja já estava no plano de Deus. A igreja já estava idealizada por Deus. A igreja já existia para Deus, a igreja já existia no começo de todas as coisas. Por quê? Porque ela estava na mente dele. Ela estava idealizada por Deus. É tanto que a palavra de Deus vai dizer que ela é o mistério que estava escondido. Olha que coisa gloriosa. E é motivo de você levar isso para a sua sala e incentivar os seus alunos a amarem a igreja. Por quê? Porque você faz parte do mistério de Deus que estava escondido em Cristo. Que coisa maravilhosa. Ponto segundo, a igreja como uma realidade concreta. Aqui nós observamos que a igreja não ficou apenas na mente de Deus, mas a igreja foi colocada para existir. E ela vem a existir primeiramente pela palavra de Jesus, e ela vai existir, ela vai ser fundada de fato e de direito em Atos capítulo 2. Alguns falam que a igreja ela foi fundada quando Jesus disse aquilo ali para Pedro. Não, ali ele estava dizendo, eu edificarei a minha igreja. Ele estava falando no futuro. E em Atos capítulo 2, nós vamos ver aí o início da igreja, o início da caminhada da igreja, da existência de fato de direito da igreja. E ali em Mateus, uma coisa interessante, Mateus capítulo 16, onde Jesus vai falar que iria dar a Pedro as chaves do reino, preste atenção, é do reino, não é da igreja. Não daria para ele a chave da igreja, daria para ele as chaves do reino de Deus. O que significa isso? Será que realmente é aquilo que alguns pregam por aí, que Pedro tem a chave do céu e só entra quem Pedro quiser? Ele está lá na porta para barrar quem é que entra. Isso aí é uma heresia de uma forma tão grande, uma heresia terrível, né? Que não tem esse negócio de ir para o céu e lá ser mandado de volta. Não tem como, né? E Pedro não tem essa chave. Aqui estava falando de uma coisa tão fácil de você detectar. A chave aqui seria a chave da pregação da palavra de Deus para a entrada daqueles para o reino de Deus. E isso acontece aonde? Em Atos capítulo 2, com a pregação de Pedro. E Pedro é responsável também para levar a palavra de Deus aos samaritanos. Olha que coisa. E Pedro também, da mesma forma, com Paulo, ele leva, não como Paulo levou, mas de uma forma um pouco menos, ele também leva a palavra
para os gentios, nós temos o caso de Cornélio. As chaves aqui que Pedro tem nas mãos é a chave da palavra de Deus para a entrada daqueles que não conheciam e entram para o reino de Deus. Ponto terceiro, a igreja no Pentecoste. É aquilo que nós falamos agora mesmo. Então, no dia de Pentecoste é o início da igreja. A igreja foi fundada no dia de Pentecoste. E Lucas ele vai dizer, né, em Atos capítulo 2, versículo 47, vai dizer: todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Então a igreja ela iniciou-se em Atos capítulo 2. Tópico terceiro, a igreja como a comunidade dos salvos. O que é necessário se fazer para entrar na igreja? Será que é com dinheiro? É pagando alguma coisa? Não. É necessário tão somente se arrepender e ser batizado. Essas duas coisas. Se arrepender aqui é você se arrepender dos seus pecados. E quando você se arrepende, você tem que dar uma demonstração. E qual é essa demonstração que você se arrependeu dos seus pecados? O batismo. Quando você está demonstrando ali que você morreu para o mundo e agora vive para o reino de Deus. Então essa é a necessidade que toda pessoa tem que fazer. E aqui ele vai citar a palavra no grego que é metaneo, né? Da onde vem a palavra metanoia, né? Que é uma mudança de mente e que dá um sentido também de arrependimento. Arrependimento aqui é quando eu coloco no meu coração, eu sinto aquela tristeza por ter pecado e tenho o desejo de não pecar mais e viver agora para o Senhor Jesus Cristo. Então, é por isso que o ponto primeiro aqui vai dizer: regenerados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que faz tudo isso e é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo o pecado. Ponto segundo, selados pelo Espírito Santo. Preste atenção. O que é o selo do Espírito Santo? Será que é o batismo com o Espírito Santo? Não. Batismo com o Espírito Santo é uma coisa, selo é outra coisa. Tá? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Mas o selo, ele é diferente. O selo é tão somente uma garantia de que nós pertencemos àquele que nos comprou. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, como nós aceitamos o plano da salvação, que abraçamos o plano da salvação, sim, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Tá? Nós agora temos convicção e temos plena certeza de dizer que nós somos salvos na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Isto é o selo do Espírito Santo. Ponto terceiro, o batismo de Cristo e do Espírito. Preste atenção, Jesus ele dá essa palavra de que iria fundar a sua igreja, que iria comprar aqueles através do seu sacrifício. A igreja iniciaria justamente com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ali na cruz. Né? E em Atos dos Apóstolos vem então o batismo com o Espírito Santo. O que é isso? É Deus revestindo o seu povo para a grande obra. É aquilo que nós falamos algumas aulas atrás de outras lições. Por que os discípulos, os apóstolos, os discípulos, eles não saíram para pregar a palavra de Deus sem ser revestidos de poder? Porque eles não estavam preparados para aquilo que eles iriam enfrentar. Mas eles saíram depois de serem batizados com o Espírito Santo. E isso é essa diferença, né, da chamada que Jesus faz e aquele convencimento que o Espírito Santo faz em nosso coração e também o revestimento de poder. Então, essa é a nossa primeira lição. E vamos agora para a conclusão da nossa lição. E como de costume, vamos fazer
esta leitura, né? E para ficar frisado aqui o que o pastor José Gonçalves quis falar através do Espírito Santo aos nossos corações. Diz assim, a conclusão. Nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento após a morte, ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, ainda bem, né? Nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Muito bem, então com isso, encerramos aqui a nossa videoaula, essa primeira videoaula de lições maravilhosas que vamos ter nesse trimestre. E eu me despeço aqui desejando que você seja usado poderosamente nas aulas que virão, em todas essas aulas, que seja um trimestre abençoado para a sua igreja. E vamos aprender a amar mais e mais a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que somos nós. A igreja não é uma pessoa. Aqui refutamos também essa tese aí dos desigrejados. Desigrejados não é uma igreja, tá? Então, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, curta o nosso canal, compartilhe e também se inscreva. Nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir, vivemos até lá. A paz do Senhor, fique com Deus. Amém.